uma entrevista de um influencer com o desembargador de Alagoas, Dr. Tutimés. E o entrevistador perguntava a Dr. Tutimés: o senhor teria vontade de conversar, se pudesse, com algum ser espiritual, algum ser divino, se o senhor tivesse a oportunidade? Ele disse: sim, gostaria sim. Então o repórter perguntou: o que é que o senhor conversaria, perguntaria a ele? E ele respondeu: olha, eu estava esperando um Uber que eu tinha chamado, estava ali no pátio do edifício que eu moro. E eu vendo ali na frente uma pessoa totalmente desprovida de qualquer benefício aparente na vida secular, porque era muito pobre e era o senhor que estava catando algo que ele pudesse aproveitar da lixeira daquele prédio onde eu moro. E eu só observar e comigo mesmo, ele dizia, refletindo, que Deus é esse? Que alguns têm tanto, e esse moribundo aí, totalmente desprovido, passando todas as necessidades. Que Deus é esse que coloca as pessoas no mundo e entrega a própria sorte e não faz nada para modificar uma situação, por exemplo, desse homem? E ele dizia que questionava muito a Deus sobre essas coisas. Ao ouvir isso, eu perguntei à minha esposa: olha aí, o que ele falou, certamente todos nós, ou então a maioria de nós, já indagou a Deus porque passamos por certas situações, sejam emocionais, sejam da saúde, sejam financeiras, essas situações todas que aprisionam as pessoas, que mutila o interior de cada um pelo sofrimento que ocasionam, né? A minha esposa disse: é bem verdade. Eu disse: você, muitas vezes eu já vi você questionando isso. Ela disse: é exatamente isso. Como é que pode? Parece que Deus ali, ele vê e não se importa. Que tipo de pai é esse? Porque até nós que somos errantes, nós damos o melhor que podemos aos nossos filhos, e qualquer sofrimento que porventura algum filho nosso passa, a gente já está ali pronto para socorrer, para amparar, para modificar certas situações que ocasionam dano na vida de um filho. Como é que esse nosso Deus está vendo todas essas desigualdades, essas condições de certas pessoas com tanto sofrimento, seja qual for? E parece que ele não se importa, como bem disse o doutor Tito Timés. Parece que as pessoas estão entregues à própria sorte. Eu lhe confesso que não somente a pessoa do desembargador
que falou isso, minha esposa que até respaldou essa colocação do Dr. Timés, mas eu confesso que eu também, em alguma situação, em alguma passagem da minha vida, passagens essas danosas que me causaram tanta dor, eu questionava a Deus sobre exatamente isso. Então, ontem, ao ouvir isso e minha esposa ter respaldado esta fala do Dr. Tutimés, eu disse, seria isso que cada pessoa passa por culpa pessoal mesmo? Porque nós fazemos tantas coisas erradas e todas as coisas que nós fazemos têm consequências, não é? Tem consequências. Se você faz coisas boas, existem consequências boas. Mas quando nós fazemos coisas erradas e que ao longo das nossas vidas nós fazemos tantas coisas erradas. Às vezes passa o tempo e até nós esquecemos que fizemos tantas coisas erradas. Eu argumentando. E eu dizia para ela, vai ver que as razões de todos nós passarmos por sofrimentos, sejam eles quais forem, são por culpa nossa mesmo. Talvez seja. Talvez sejam até porque nós precisamos aprender, como se diz, a viver. Precisamos, entre aspas, ter os corretivos que a vida impõe para que nós possamos nos aperfeiçoarmos, modificarmos o padrão de nossos comportamentos, de nossas atitudes, de nossas insensibilidades, passarmos a ter sensibilidade diante de dores das pessoas. Porque quando nós estamos com a vida perfeita, que tudo flui beleza, que você não sofre, parece até que muitos de nós esquecemos que tudo o que acontece são dádivas do nosso Senhor. Então, todos esses sofrimentos, em contrapartida, que nós passamos, será que não são corretivos de alguma forma nas nossas vidas? Será que não são necessários para a gente ter um pouco de sensibilidade em relação às outras pessoas? Quando você está com a barriga cheia, está bem alimentado, você despreza até um manjar que seja gostoso, porque você está saciado. E muitos, quando estamos satisfeitos com as coisas que acontecem de bom nas nossas vidas, até nos tornamos, talvez, insensíveis com sofrimentos, sejam quais forem, na vida daquelas pessoas, porque nós estamos bem. Entende? Então, tudo isso são reflexões que nós precisamos ter ou passarmos para, de alguma forma, aprimorar. Mas o próprio nosso Deus, ele não é, creio eu, na minha concepção, que ele seja insensível. Na palavra de Deus, muitas vezes, em algumas passagens, dizem que muitos não sabem orar, não sabem pedir a Deus. Aí a palavra argumenta, né? Porque muitos pedem a Deus em favor
tão somente de si próprio, egoisticamente, tão somente dos nossos interesses pessoais. E a palavra de Deus diz que muitos dos nossos pedidos a Deus são para satisfazer nosso ego, nossa vaidade. Nós pensamos pouco no coletivo, nós pensamos pouco nas outras pessoas. E a palavra de Deus nos ensina que quando nós orarmos, quando formos pedir ao nosso Deus, nós temos que pedir como um todo. Por exemplo, eu como pai de família, eu não tenho que pedir tão somente por mim. Eu tenho que pedir por mim, pelos meus familiares. Eu como cidadão desse mundo, eu não tenho que pedir só por mim e pela minha família. Eu tenho que pedir pelas pessoas todas. Eu não tenho que pedir só para os favores financeiros para a minha vida. Mas ao fazer isso, ao pedir uma melhora da nossa estabilidade, por exemplo, financeira, nós temos que pedir ao mesmo tempo pelas pessoas. Senhor, olha também por nossos irmãos, pelas pessoas desse mundão que estão sofrendo, passando todas as necessidades, entende? Então, a palavra de Deus nos ensina que nós, quando orarmos, nós temos que orar não tão somente por nós. Aí, voltando ao início dessa nossa fala de hoje, quando eu ouvi do entrevistado que ele falava: será que Deus entrega a todos nós a própria sorte? Mas não. Aí, esse nosso Deus, ele também pode modificar qualquer que seja a situação, seja da ausência da saúde, da ausência do dinheiro, da dificuldade emocional, qualquer que seja a situação, esse nosso Deus, ele pode modificar no estalido de dedo, num piscar de olhos, de um momento para outro, se tornar tudo diferente. É preciso crer. A exemplo daquela mulher do fluxo de sangue, que muito afligia ela, aquele sofrimento que ela passava. Era um fluxo de sangue vaginal excessivo durante 12 anos. Você já imaginou isso? E ela gastava o que tinha financeiramente, indo a vários e vários serviços médicos, a vários e vários médicos, e não resolvia. Mas ela, sabendo que Jesus passava ali, ela disse: se bastar eu tocar na roupa de Jesus, eu vou ser curada. Ou seja, aquela condição que ela estava seria totalmente modificada. E aconteceu de fato isso. Ela ficou curada porque ela tocou na roupa de Jesus e o próprio Jesus entendeu que saía dele energia, poder, unção, e ela fora curada imediatamente. Isso é um exemplo que, se você tiver fé, que essa situação que nós estamos passando, pode ser modificada. Você tiver uma fé absoluta, isso pode ser modificado. Porque a fé, ela pode ser pequena que seja, a palavra diz, como um grão de mostarda. Mas se você disser com fé a este monte, saia daqui, passe para acolá, isso pode acontecer.
Que monte seria esse? Monte de dificuldade, monte de problemas, quais forem eles, e você tiver fé, e você determinar, isso vai acontecer. Você entendeu que o próprio Deus, ele já deixou em nós esse poder. Claro que tudo que nós fazemos, temos que priorizar sempre estarmos em sintonia com a palavra de Deus. Mas o próprio Deus já entregou a chave da ignição para só você rodar essa chave e acionado o desejo seu. Como um carro que você aperta um botão, ou então os carros mais antigos, roda uma chave e tem a partida daquele carro. Então, aquele desejo que você queira de modificar certas situações, você já tem o poder de modificar. O que precisa é fé. Porque quando aconteceu com aquela mulher, que ela determinou que bastava ela tocar na roupa de Jesus e ela seria curada. E Jesus respondeu como? A sua fé te curou. Foi por acaso Jesus que disse, eu te curo, como em várias situações ele curou enfermidades? Não, no caso dessa mulher, Jesus já estava até de costa para ela e ela tocou. Quem foi que me tocou? Porque saiu unção, saiu fé, saiu determinação de modificação de situações. E ela fora realmente curada daquele problema. Modificou totalmente um problema que ela já vinha arrastando ao longo da vida dela 12 anos. E você? Qual o problema que você vem arrastando? Você acha que você merece menos do que aquela mulher? Não. Nós merecemos igualmente, porque ela também certamente era pecadora. Mas ela recorreu à fé dela, que tudo seria possível ao que crê. Determina, porque a primeira condição dos fatos existirem é você crer, você falar, não é? Antes de as coisas se materializarem, ela tem que serem, vamos dizer, formadas no seu pensamento, na energia espiritual para ser transformada em resultado físico. E também a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, certo? Ela diz também a palavra de Deus que tudo o que você pedir vos será concedido, porque você tem convosco o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está aqui pronto para atender aos nossos clamores. E a palavra também diz: pede e vos será dado, bate e abre-se-vos-á, busca e achareis. Pede, pedir ao quê? Pedir a Deus, vos será dado. Bate, bate aonde? Na casa do Senhor. E busca e achareis. Você quer buscar uma saída? Busca e achareis essa saída. Mas é sempre com essa sintonia plena, santa, com o Espírito Santo. Amém? Porque ainda a palavra de Deus ainda respalda que nós todos, apesar de sermos
falhos, sermos maus? Qual o pai entre vós, cujo filho pede pão, vai dar uma pedra? Que pede um ovo e vai dar um escorpião, não é? Então, se nós que somos falhos sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, você acha que o nosso Deus é insensível como o Pai Celestial, que pode conceder tudo a nós? Mas então por que tantas pessoas têm tudo o que parece até uma facilidade imensa de conseguir as coisas e outras ficam pelejando na vida sem conseguir ou é tão arrastado para conseguir alguma coisa? Aí também nos lembra aquela passagem do rico e Lázaro. Lázaro é aquele moribundo, passava todas as dificuldades na porta daquela casa maravilhosa do ricaço, a exemplo do que falou o desembargador Tutinés, que ele estava na porta do prédio, certamente um prédio bonito, um prédio novo, um prédio confortável, e via aquele senhor na calçada e o desembargador, por que esse Deus deixa ele desse jeito e beneficia muitos? Aí a gente lembra essa passagem do rico e Lázaro. Lázaro era aquele que estava semelhante ao catador do lixo na casa do entrevistado desembargador. E o rico tinha de tudo, todas as facilidades, e ostentava aquelas benesses que a vida oferecia do campo de vista secular. E aquele coitado ali morreu primeiro o moribundo, o Lázaro, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E, posteriormente, morre o rico. E o rico fora tragado para o inferno. E o rico via naquela distância um precipício imenso, e ele via lá distante, desta vez, aquele moribundo Lázaro, usufruindo de favores celestiais, e o ricaço de outrora passando toda a amargura, o calor no inferno, e disse, né, Pai Abraão, permita que Lázaro, aquele ex-moribundo, basta tocar um pouquinho de água na ponta dos seus dedos e botar na minha boca para me aliviar. E Abraão disse, há uma distância muito grande entre aí e aqui, há um precipício muito grande. Nem os daí podem vir para cá, nem os de cá podem ir para aí. Então, nós vemos pessoas nesse mundo exatamente usufruindo de todas as benesses seculares. E vemos também essas pessoas com a vida desgraçada dos favores materiais. Pessoas boas até, passando tantas dificuldades, pessoas más, pessoas errantes, pessoas que não agradam em suas condutas, passando por todas aquelas condições palacianas, confortáveis. E é perfeito que nós questionemos, mas tem que entender que a vida é tão efêmera, né? As coisas passam lá, logo. E todos esses bens, todos esses favores seculares que muitos desfrutam,
logo passam. Mas você tem que entender que nós temos que priorizar as fortunas onde os ladrões não roubam e as traçam, não roem. Essas sim que são as fortunas celestiais. Amém? Então, meus amados, mas para complementar essa palavra de hoje, Deus não condena a riqueza. Pessoas milionárias, Deus não condena. Ele fez os reis, né? Os reis desfrutavam de todo aquele conforto palaciano e todas as coisas, os manjares, as coisas maravilhosas que a vida oferece, a vida secular. Mas o que Deus condena é o coração. Então, seja esse momento que você está passando, dificuldade, ou momento que você está passando de farturas, de favores seculares, você tem que entender que tudo isso pertence a Deus. Porque tem muitos ricos que são humildes de coração e tem muitos pobres que são orgulhosos. Então, você tem que ter um coração puro, um coração humilde, para que Deus honre mais e mais os benefícios que você desfruta nesta vida. Você sempre não ter uma condição egoística, mas sempre ter uma condição de também pensar nos próximos. Amém? Que Deus te abençoe a você, que Deus dê mais e mais entendimento sobre esta palavra e também Deus abençoe seus familiares e seus negócios com prosperidade. Um abraço fraterno, até uma nova oportunidade, querendo Deus.